vez a disciplina do estudo bíblico. Talvez você pense que estudo bíblico é algo tão fácil, tão simples, mas a gente precisa se dedicar um pouquinho. A gente precisa praticar, a gente precisa conhecer, porque que nem ontem eu falei sobre a meditação. Eu não vou saber meditar, eu não vou conseguir meditar se eu antes não estudar a Bíblia. Então eu preciso conhecer a Bíblia, eu preciso conhecer o que contém nela. Então a primeira pergunta que tem aí na apostila, também vai ter no slide: qual o perigo da espiritualidade sem o estudo bíblico? Para ser curto e grosso, o objetivo é o inferno. Então, uma pessoa que vive uma vida, vai à igreja, faz oração, faz outras coisas, vive uma vida de cristão, mas ela não estuda a Bíblia, falta alguma coisa. E o perigo dessa pessoa é ir para o inferno, é perder a salvação, porque eu não vou saber, eu não vou conhecer. Eu preciso saber por que eu estou jejuando, que nem a gente vai ver depois, a quem eu estou jejuando, a quem eu estou orando, né? Por que eu estou orando? Ontem a gente viu que a meditação é mastigar. Então, a meditação a gente vai estar mastigando a palavra, porções da palavra, vai estar absorvendo os nutrientes e vai estar trazendo aquilo para a nossa vida. Só que se eu não conhecer essa palavra que eu estou mastigando, que eu estou meditando, eu posso estar comendo um veneno e me fazer mal, porque eu não conheço. Eu vou comer um alimento, vou tomar um remédio que eu não sei para que serve, eu não sei porquê, simplesmente achei lá e vou comer, vou tomar o remédio. Pode ser que seja um veneno e eu vou acabar morrendo. Então, a meditação sem o estudo da palavra, sem conhecer a Bíblia, eu posso estar engolindo algo que não é saudável, porque eu não conheço, eu não sei o que é. Então, eu preciso estudar a Bíblia. Então, um estudo prático da Bíblia é o estudo hermenêutico, que é o que significa hermenêutico? Quem escreveu, onde foi escrito, como foi escrito, o que isso quer dizer. Sempre eu tenho que me fazer essas perguntas quando eu estiver estudando. Isso tudo você vai trazer esse conhecimento através de livros, através de estudar e de conhecer. Então, é o estudo básico, o estudo hermenêutico, é algo assim que abrange o que é, para quem está falando, como é. Isso posteriormente eu vou explicar mais fácil. Porque quando a gente não conhece a palavra, a gente cai no erro, muitas vezes, de interpretação. Por exemplo, a gente pode até ter heresias, né? A gente pode cair em heresias e aí eu acreditar naquilo ali, eu aceitar aquilo ali. Que heresias são coisas distorcidas da Bíblia. Por exemplo, alguém pega um texto lá, entende daquela forma e vai lá e ensina para os outros e todo mundo acredita naquilo ali e pronto. E eu vou acreditar porque eu não conheço. Então, se eu conheço a palavra, se eu conheço a verdade, se eu conheço o que contém nela, ninguém vai falar algo que não esteja nela. Coisas falando sobre Bíblia, várias interpretações diferentes. Mas se eu sei, se eu conheço, ninguém vai dizer algo que não esteja ali para mim. Porque eu conheço, eu sei. Ninguém vai me enganar. Né? Então, eu preciso. Aqui em João 8:32 diz assim: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então, a verdade, ela nos liberta. A palavra de Deus é a verdade. E ela nos liberta. Então, às vezes a gente está num jugo de escravidão, num jugo onde a gente entende daquela forma, a gente vive daquela forma, porque eu acho que é assim, aquilo lá está sendo pesado para mim. Só que eu não conheço. Então, a partir do momento que eu conheço, eu vou ser liberta, porque a verdade vai me libertar. Então, a segunda questão é: qual é o princípio do estudo bíblico? Qual é o princípio do estudo bíblico? Então, assim como eu falei antes, eu vou estar. As disciplinas é um caminho que me leva para Deus. Então, todas as disciplinas me levam até Deus. Eu vou estar orando, eu vou estar jejuando, eu vou estar meditando, eu vou estar na solitude. Mas eu vou estar na solitude com quem? Né?
Qual é o Deus que eu estou orando? A quem eu estou meditando? Para quem eu estou jejuando? Então, estudando a palavra, eu vou saber qual Deus. Eu vou saber quem é Deus. Eu vou saber a vontade dele para a minha vida. Porque quando a gente estuda e conhece a verdade, não tem espaço para eu acho, na minha opinião, eu acredito que é assim. Não. A Bíblia diz, quando eu conheço a Bíblia, quando eu entendo, não tem espaço para outra palavra a não ser a Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo. Não tem espaço para o nosso achismo, não tem espaço para a nossa opinião. Antes o pastor compartilhou um texto que dá exemplo, agora eu vou compartilhar um. Eu não vou lembrar ali a passagem, mas ali onde tem Salomão, e hoje em dia todo mundo está falando, se a nação clamar, Deus enviará socorro do céu e trará e curará, né, a nação. Esse é um texto que todo mundo está falando hoje, só que tem que ter uma interpretaçãozinha ali. A gente fala só se a nação clamar, vai vir socorro sobre a nação. Vai vir a cura, que é isso que a gente tem feito agora. Só que no versículo anterior fala, se a nação se desviar dos maus caminhos e clamar, do céu Deus vai ouvir e vai mandar o socorro e sarará essa terra. Aqui Deus está falando lá no tempo de Salomão, que estava tinha pragas, Deus mandava muita praga naquele tempo, tinha coisas assim. E as pessoas falam, não, se a nação clamar, vai vir o socorro e Deus vai curar. Mas tem uma pequenininha palavra, se desviar dos maus caminhos. Então, quando eu não conheço a palavra de Deus, eu simplesmente, não, eu vou clamar, que Deus vai mandar socorro. Não, primeiro eu preciso me desviar dos maus caminhos. O que é? É deixar de praticar coisas que não agradam a Deus. A deixar de viver uma vida de pecado. A deixar de viver algo que me afasta de Deus. Então, quando eu conheço a palavra de Deus, quando eu conheço a Bíblia, eu sei que antes de eu dobrar o meu joelhinho e clamar, antes de eu ir lá levantar a bandeira e clamar, antes de eu fazer o que for, eu preciso me desviar dos maus caminhos, eu preciso me arrepender antes de eu ir clamar. Então, a gente fala, estamos clamando e Deus não está respondendo. Será que nós desviamos dos maus caminhos, como diz na palavra de Deus? Então, a gente precisa saber interpretar, a gente precisa saber, a gente precisa conhecer. Porque cai no erro que posteriormente eu vou falar para vocês, que a gente precisa ler, a gente precisa saber o contexto. Né? Ali a gente está caindo, todo mundo está engrupindo no erro de que só clamar basta, só orar basta. Né? Então, isso vale para todos os textos da Bíblia, isso vale para a Bíblia toda. Não adianta eu ouvir todo mundo falando, todo mundo colocando na rede social, mas eu preciso conhecer. Então, ninguém vai me enganar. Primeiro, eu preciso me desviar dos maus caminhos para depois eu clamar. Então, isso cai em todas as questões da Bíblia. Então, eu preciso conhecer. Por que é importante, então? Porque é importante aqui estudar a Bíblia, que eu já até falei agora, adiantei um pouco ali com esse meu exemplo. Então, eu não vou cair nos erros básicos de interpretação, quando eu conheço, quando eu estudo. Né? Então, eu vou saber, eu vou conhecer. E eu preciso, sempre, eu preciso entender aquilo que Deus está falando comigo através da palavra. Eu preciso entender, e isso sempre vai ser através do estudo. Então, uma frase assim, muito interessante que diz assim, a Bíblia é o único livro onde o autor está com a gente quando a gente lê. Porque Deus, o Espírito Santo, que inspirou quem escreveu a Bíblia, ele vai estar conosco quando a gente vai estar lendo e ele vai estar nos dando discernimento. Ele vai estar nos ajudando. Ele vai estar nos ajudando a interpretar. Então, se você tem a prática de ler livros, comece a ler a Bíblia. Porque os outros livros são escritos por homens, mas a Bíblia é inspirada por Deus. Então, nada melhor de eu estar com o autor do meu lado quando eu estou estudando a Bíblia. E dentro disso, estudar a Bíblia, a gente vai entender a vontade de Deus para nossas vidas. Quando eu estudo a Bíblia, eu sei o que Deus
quer para a minha vida, eu sei o meu propósito. Hoje a gente está falando muito sobre propósito nos tempos agora, e quando eu estudo a Bíblia, eu sei qual é o meu propósito, eu sei o que Deus quer de mim. E daí tem uma história que fala de uma mulher que ela quis fazer o melhor bolo de chocolate para Deus. Ela quis oferecer o melhor bolo de chocolate para Deus. Ela gastou a vida toda dela viajando, pesquisando, testando receitas para fazer o melhor bolo de chocolate para Deus. E quando ela morreu, então ela gastou a vida inteira. E quando ela morreu, ela ofertou o bolo de chocolate para Deus. Só que Deus falou para ela que ele gostava de bolo de morango. Então pensa só, quão trágico é nós passarmos a vida inteira fazendo algo para Deus e não é aquilo. Não é aquilo que Deus quer para nós. Talvez a gente passe a vida inteira dentro da igreja. Talvez a gente passe a vida inteira servindo. Talvez a gente passe a vida inteira fazendo coisas boas, achando que a gente está acertando. Mas quando eu não sei a vontade de Deus para a minha vida, eu posso fazer a vida inteira algo que Deus não quer. Então eu vou perder, eu vou gastar a minha vida fazendo algo que Deus não me pediu. Então antes de você gastar tudo que você tem, gastar tudo que você é fazendo algo, primeiro entenda o que Deus quer para a sua vida. E entender isso a gente só vai entender a partir das Escrituras Sagradas, a partir da Bíblia. Então, como a Bíblia é algo prático, é algo simples, é algo gostoso, você precisa amar a Bíblia, você precisa amar. Você não olhe com o olho de que é difícil, olhe com olhos de amor. E agora a gente vai ver algumas coisas práticas, 7 passos para começar um estudo bíblico. Pode passar. Né? Tem na apostila também. O primeiro passo é ter a habilidade de entender a verdade. Então, você precisa entender que a palavra de Deus é a verdade. A Bíblia é a verdade. A única verdade é a Bíblia. A única verdade é a palavra de Deus. Ali, segundo, ter boas versões da Bíblia. Aqui é uma questão mais prática. A Bíblia ela tem várias versões. Tem NVI, NTLH, tem ACF, que é Almeida Corrigida Fiel, tem AA, NAA, várias versões. Isso são siglas da tradução da Bíblia. Então, por exemplo, aqui eu trouxe 2 versões para indicar para vocês, que é a versão NVI, que é Nova Versão Internacional. Essa versão foi escrita a partir dos manuscritos originais da Bíblia. Então, eles traduziram direto de quem escreveu lá, traduziram já para nós. E essa Almeida Corrigida Fiel, que é essa que eles têm aqui, que vocês alguns têm também, ela é uma linguagem mais formal. E ela é traduzida a partir da Almeida Revista e Corrigida. Então, ela é uma Bíblia que tem uma linguagem mais culta, mais formal. Né? Quem gosta, né, desse tipo de leitura vai ser ótimo. E a NVI é uma versão mais moderna, mais contemporânea, mais atual. Então, para todas as classes, pessoas que às vezes não têm estudo, não têm conhecimento, essa versão ela é mais prática, porque qualquer um vai entender. Qualquer pessoa que pegar vai entender essa versão. Então, essas 2 versões eu indico para vocês quando vocês forem estudar. 3. Procure uma Bíblia de estudo ou uma Bíblia de estudo específico. Que são Bíblias... Mostra a tua. São Bíblias onde tem... Que nessa aqui é a Bíblia de estudo de pequenos grupos. Então, ela é uma Bíblia para líder de células. Então, aqui ela vai tem o texto normal. E aqui ela vai ter descrições sobre o texto. Para quem está trabalhando em pequenos grupos, para quem está trabalhando em célula. Ele vai ter também, no final, algumas dinâmicas, algumas coisas nesse ponto. E tem Bíblia para mulher, que daí o rodapé dela vai ser destinado a mulheres. Tem Bíblia de estudo para família. Tem vários tipos de Bíblia de estudo que é destinado para alguns públicos específicos. Então, tem uma Bíblia dessa. É bom você ter uma Bíblia simples e uma Bíblia de estudo, porque durante a sua leitura, durante o seu estudo, você vai poder correr ali e saber. Né? Eu falei antes para o pessoal, evite buscar a internet para você tirar alguma dúvida, porque na internet todo mundo pode colocar o que quiser.
Então, talvez você vai lá tirar uma dúvida na internet e talvez aquela dúvida vai prejudicar você. Então, sempre tem uma Bíblia de estudo. A Bíblia de estudo vai ajudar, porque o que está ali é algo sério, é algo correto. Então, a 5, entenda o contexto geral das Escrituras. Então, que nem eu falei antes, eu preciso saber o que diz ali, o que diz a Escritura, o que está dizendo ali na palavra. Não pegar uma fraçãozinha ali e achar que aquilo ali é certo. Que nem para meditar, eu vou pegar aquele trecho e vou meditar. Mas antes de eu meditar, eu teria feito o estudo e eu ia saber que o que diz antes daquele texto que eu estou meditando é que eu preciso me desviar dos maus caminhos, né? Partindo daquele texto que eu estava falando antes. Até para a sala anterior nós falamos, né? Tá ligado, né? Tá, né? Um texto fora de contexto vira pretexto, né? E eu usei um exemplo também antes de Filipenses, né? Não deu tempo de ler, mas eu gostaria de ler para vocês, porque você já viu? Ah? Tá desligado? Ligou? Aí, ligou? Tinha que apertar um botão a mais só. Muito bem. Você já ouviu aquele versículo, talvez? Pode ser que você já ouviu também, né? Já ouvi bastante lá de Filipenses, né? Que diz assim que tudo posso naquele que me fortalece. Né? Muitas vezes, até gente às vezes usou esse texto, né? Esse é um texto fora de contexto que e vira um pretexto da nossa vida. Por quê? Eu até vou ler aqui para vocês, para ficar bem a par também. Ele fala lá sobre os agradecimentos pela... Está funcionando? Não? Filipenses capítulo 4, quem tem a Bíblia e quiser acompanhar também, né? Fala lá em agradecimentos pelas ofertas, né? Quando Paulo vai escrever, antes de ele chegar nesse versículo, que tudo posso daquele me fortalece, veja bem, Filipenses 4, versículo 10, diz assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram no seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isto porque esteja necessitado. Essa é a chave. Pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Aí vem o versículo: tudo posso naquele que me fortalece. Né? Paulo, ele era totalmente dependente financeiramente das igrejas. Ele era missionário, né? Então as igrejas ofertavam na vida dele. Mas ele passou por momentos de bonança, que tinha comida de sobra. Dava para fazer até 3 refeições num dia. Mas teve um momento que Paulo, teve dia que não pôde comer nada. Então Paulo, quando Paulo vai dizer ali, tudo posso naquele que me fortalece, ele está dizendo, eu aprendi que eu sou grato, aprendi em Deus em ser grato tanto quando tenho bastante, quando eu tenho pouco. Por quê? Porque tudo posso naquele que me fortalece. Né? Então tem um contexto disso, ainda que esse aqui é bem curtinho, tem uns que são maiores. Então quando se usa um versículo isolado, eu posso usar esse versículo, eu tudo posso naquele que me fortalece, eu posso usar para qualquer coisa da minha vida. E fica fora de contexto. Por isso, como está sendo ministrado aqui, a importância do estudo bíblico. A importância de estudar a Bíblia. Então, a outra questão, a questão 6, diz assim: antes de ler um livro, antes de pegar um trecho da Bíblia, pesquise sobre a introdução, pesquise sobre... por exemplo, eu vou ler o livro de João. Geralmente, nas Bíblias de estudo, quando começar o livro, ele vai falar, vai dar uma introdução. E é muito bom ter essa introdução. É que nem a sinopse de um filme. Geralmente, se a gente não lê a sinopse do filme,
a gente fica meio perdido. Então, a introdução do livro, de cada livro, é bom você ler. Você vai saber quem escreveu, em que época foi escrito, o que está falando ali, qual o contexto daquela época, para quem foi escrito esse livro. A Bíblia foi escrita para nós, né? Ela foi para toda a humanidade. Mas quem escreveu lá naquele período foi destinado para algum povo específico. Então, é muito bom ter a introdução. Aqui eu tenho esse livro, ele é a introdução de cada livro da Bíblia. Ele ajuda, ele traz assim, 1 ou 2 páginas falando sobre o livro, sobre cada livro da Bíblia. Então, antes de eu fazer a leitura sempre, eu pego, dou uma olhada aqui, leio, entendo. E quando eu começo a estudar, eu já vou saber o que eu estou estudando. Vai ser muito mais claro, vai ser muito mais prático para mim. Então, eu preciso, sim, sempre ter uma boa introduçãozinha para mim começar a estudar. O passo 7 diz assim: primeiro interprete o texto para depois aplicar na sua vida. Que nem eu tinha o exemplo antes daquele texto que eu falei. Eu vou meditar, mas antes eu preciso saber o que eu estou meditando. Então, eu vou trazer para a minha vida, mas eu primeiro preciso interpretar ele. E eu preciso interpretar da forma correta, senão eu vou fazer errado, senão eu vou agir errado. E agora a gente vai ver 10 perguntas para fazer durante a sua leitura. Quando você for ler, quando você for estudar, quando você for fazer seu estudo bíblico, sempre faz essas 10 perguntinhas aqui. Quem escreveu ou falou essa passagem, geralmente vai ter, ou na introdução, ou no próprio texto vai ter se é Jesus falando, se é Deus falando, se é algum profeta falando em nome de Deus, se é apenas o autor falando. Sempre você esteja ciente disso. A questão 2, o que a passagem diz? O que essa passagem está dizendo? Às vezes é bom até a gente anotar, ter um caderninho, anotar do ladinho ali. O que essa passagem está dizendo? Existe alguma palavra ou frase que gerou dúvida? Sublinhe essa palavra. Depois você pega um dicionário bíblico, e olha o que quer dizer essa palavra. Pergunte para o pastor, tira dúvida para algum irmão que tem mais conhecimento e vai auxiliar você. 4. Qual o contexto imediato? O contexto imediato é alguns versículos antes. O que esse contexto está dizendo? Como esse de Filipenses. Que nem esse de Filipenses. Qual o contexto mais amplo? Aí você vai ver o que o capítulo anterior está dizendo, o que o capítulo posterior está falando, o que esse livro traz. Muitas vezes tem livros que é sequências, né, que nem os profetas. Muitos livros são sequências de uma história. O Antigo Testamento todo é sequência da história de um povo. Então, é muito bom, quando você estudar o Antigo Testamento, começar desde o começo, porque sempre vai ser uma sequência. Se você começar na metade do Antigo Testamento, você vai se perder. Então, o Antigo Testamento, um livro é contexto do outro, sempre. 6. Quais são os versículos relacionados ao assunto da passagem, como eles afetam a compreensão dessa? Aqui fala sobre referências cruzadas. Muitas vezes, algumas coisas que alguém fala no Antigo Testamento é cumprida no Novo Testamento. E ali na Bíblia de Estudo, no rodapé, vai trazer a referência. O que algum profeta falou lá no Antigo Testamento, se cumpriu no Novo, vai ter embaixo no rodapé da sua Bíblia, vai ligar a outro texto. Então, é muito bom você ir nessas referências embaixo, que vai ter. Nem todo texto tem uma referência cruzada, mas alguns têm. Aí você vai falar, nossa, esse texto traz aqui. Nossa, o que fulano falou aqui no Antigo Testamento se cumpriu no Novo. Né? Então, é muito bom você ter essas referências. Isso a Bíblia de Estudo vai auxiliar você. 7. Qual é o fundo histórico e cultural dessa passagem? A gente sabe que no período da Bíblia era muito diferente de hoje. Então, muitas coisas que é falado na Bíblia é a partir do que eles estavam vivendo naquela época. Então, sempre eu preciso entender qual esse contexto histórico e cultural. Porque se eu vou olhar tudo que está escrito ali e trazer para mim hoje, principalmente o Antigo Testamento, que tem várias coisas que quando Jesus veio, Jesus cumpriu, e a gente não precisa fazer mais, se eu olhar e colocar tudo ao pé da letra, aí vai ser mais complicado. Então, eu preciso sempre saber o contexto. Né? E quem vai me auxiliar isso é alguém num grupo de estudo ou é livros de estudo também. E sempre se dedicar a estudar. 8. Qual é a conclusão que você pode tirar dessa passagem? Então, a partir do momento que você termina de estudar,
aquele capítulo, aquela passagem ali daquele dia, qual é a conclusão que você tirou a partir dessa passagem? O que você concluiu a partir daquilo que você leu? Você pode anotar, você pode refletir, e depois você vai ver se as suas conclusões concordam ou discordam com a tradição cristã. Muitas vezes a nossa conclusão é totalmente fora do que Deus quer, do que Deus nos ensina. Então eu preciso ver se aquela conclusão que eu tirei daquela passagem ali é pautada no que Deus diz, é pautada no que Deus quer, ou é apenas algo da minha cabeça. Então, quanto mais eu me dedico, quanto mais eu estudo, mais eu vou concluir o que Deus quer, mais eu vou concluir a verdade de Deus. O 9. O 10. O que você pode aplicar na sua vida? Então, depois que você tirou as suas conclusões, você viu se a sua conclusão concorda ou não com o que Deus diz, você viu todas essas questões acima, você vai praticar aquilo que você estudou. Então, a Bíblia é algo simples, algo prático. A gente só precisa saber interpretar, a gente só precisa saber estudar. Então, você usando essas questõezinhas aí, guarda essa apostila, e sempre que você for ler, você usa essas questõezinhas e responde elas, que com o passar do tempo, você já vai saber como estudar, vai saber como interpretar. Então, a gente precisa começar. E aqui o André pode passar algumas dicas, então. Aqui é uma versão da Bíblia, né, que eu falei antes. Depois vai ter algumas Bíblias de estudo, pode passar. Aqui é algumas indicações de Bíblia de estudo. Se você não tem uma Bíblia de estudo, tem a Bíblia da mulher, tem a Bíblia da família, tem a Bíblia de estudo MacArthur, tem a Thompson e tem a King James. São todas Bíblias que têm o estudo no rodapé, tem as referências cruzadas, tem tudo que pode auxiliar você durante o estudo. Então, é sempre bom ter uma Bíblia simples e uma Bíblia de estudo durante o seu estudo. Manuais bíblicos. Tem esse daqui, que é algo simples. Tem na internet por R$38. É bem acessível, e esse livro aqui é muito bom para quem não conhece a Bíblia mesmo, porque ele traz assim muito prático. Daí tem o Manual Bíblico MacArthur, tem outro manual que é Entendendo a Sua Bíblia, tem um dicionário bíblico, que é muito bom a gente ter, e tem outro manual bíblico. Então é bom você comprar um manual bíblico, um dicionário bíblico e uma Bíblia de estudos para auxiliar você durante o seu estudo. Acho que era isso de dica de livro. Então é isso. Estudar a Bíblia tem que ser algo prazeroso. Eu comentei na aula de antes, eu faço uma mentoria de estudo da Bíblia. Eu comecei com uma mulher que ela era católica e ela veio da igreja, ela não ia na igreja dela desde a adolescência, e ela chegou lá na nossa igreja e falou: Carol, eu não leio a Bíblia desde quando eu fiz a crisma lá, eu não conheço nada, e eu nem lembro mais do que eu estudei. Me ajuda? Daí eu falei: ai meu Deus, o que eu faço, né? Eu falei: tá bom, vou ajudar. E eu comecei, a partir desse livro que me auxiliou, criei um método muito simples, né? Trouxe para ela, toda semana a gente estudava um livro, eu dava para ela alguns textos para ela ler, ela lia, e daí no sábado eu ia até ela e a gente estudava, trazia para ela. E hoje eu faço essa mentoria com várias pessoas que eu nem conheço, né, através da internet. Então, assim, procure alguém para auxiliar você, se você quer começar a estudar, eu também estou à disposição, e a gente precisa gostar. E aquela mulher, ela não conhecia nada, ela não sabia nada. E eu comecei pelo mais difícil, comecei pelo Antigo Testamento. Comecei pelo Pentateuco, pelos profetas. Ela chegou em Isaías, ela não aguenta mais, Carol, não quero mais ler esse livro. Só que hoje ela fala assim que ela ama, ela amou o que ela estudou. Agora a gente já está no Novo Testamento. Então, assim, ela aprendeu a gostar. Ela viu que é prático, que é fácil, que é gostoso. Então, você precisa só descobrir qual é o seu jeito. Qual é a forma que se adapta a você, a sua rotina, a quem você é. E você vai amar também. Qualquer livro, pode ser aquele livro que só tenha nomes, mas você vai amar também. Por quê? Porque você descobriu a sua forma e você se conectou com Deus. Então, qualquer dúvida que você tiver, pode mandar mensagem para mim, lá tem um número lá no grupo que a Karine fez. Eu posso auxiliar você. Hoje eu auxilio algumas pessoas em mentoria à distância. No começo da semana eu mando alguns textos para a pessoa ler um capítulo por dia, e no final de semana eu mando uma videoaula sobre o livro todo. Então, você pode buscar aqui na igreja, pode buscar com o irmão que conhece, pode me procurar também, mas
Pega alguém para ajudar você se você não conhece e comece a praticar. Comece hoje, comece essa semana e não pare, porque você só vai saber a vontade de Deus para a sua vida se você estudar, se você praticar, tá bom? Então, se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade. Se alguém depois também quiser procurar, pode ficar à vontade, porque estudar a Bíblia sempre a gente vai aprender mais, sempre a gente vai querer. É assim, eu faço até a pessoa querer. Agora a gente está num grupo. Novo Testamento todos, tá? A gente está num grupo fazendo o Novo Testamento, né? Então, no domingo à noite eu mando um capítulo por dia para a pessoa ler. Eu não mando ela ler o livro todo, porque é o primeiro contato que ela vai ter com a Bíblia. Então, cada dia você vai ler 1 ou 2 capítulos. No sábado eu mando um vídeo de 40 minutos falando sobre o livro inteiro. Ou seja, um livro por semana. Um livro por semana. Então, agora a gente começou faz um mês, a gente já está no 4º livro, vai finalizar o 4º Evangelho. E até agosto a gente vai finalizar o Novo Testamento. Então, assim, a pessoa tem que querer e sempre querer buscar, né? Tem pessoas que desistem, mas tem pessoas que permanecem e elas sempre têm conhecimento, sempre buscam, sempre aprendem mais. Então, assim, quem quiser pode falar comigo, eu auxilio. Tem no YouTube também tem alguns vídeos falando sobre os livros. É só me procurar que eu vou ter maior prazer em ajudar, tá bom? Duração de mais ou menos os vídeos. 40 minutos, mais ou menos, 30. Tem o grupo da mentoria e eu posso mandar individual. Cada um escolhe a melhor forma. Então, assim, não é algo assim que eu faço, alguém paga para mim fazer. Não, é algo assim, algo simples que eu quero ofertar na vida das pessoas, para as pessoas terem esse mesmo amor que eu tenho, né, pela Escritura. Então, quem quiser, só me procurar depois. Então, essa pergunta é polêmica para mim, eu já falei para o pastor. Todo mundo, quando pergunta para alguém sobre qual livro começar, as pessoas falam assim, comece por João. Se alguém já falou isso para você. Só que quando eu estudei com as pessoas que eu estou estudando, e da forma que eu comecei, eu indico assim, comece pelo começo. Comece em Gênesis. Porque se eu começar lá por João, eu vou começar por um livro gostoso, por um livro fácil, eu não vou desistir, porque é maravilhoso ler João. Mas se eu começar ali, eu não vou saber o que tem antes, né? Não vou saber a criação, não vou saber o que preparou para a vinda de Jesus, porque Jesus veio, né? Então, o Antigo Testamento é a sombra do Novo Testamento. Então, para mim estudar o Novo Testamento, eu preciso saber o que aconteceu no Antigo. Pode ser que seja mais difícil você começar pelo começo, porque a partir do 2º, 3º livro, complica mais. Só que é bom começar por ali, porque ali eu já vou conhecer as leis de Deus, vou conhecer o começo, vou saber o que aconteceu com aquele povo, depois vai vir os reis, depois vem os profetas, daí a gente vê aquele povo esperando a vinda do Messias. E daí eu entro no Novo Testamento com a vinda do Messias. Então, eu indico você começar pelo começo, se você tem alguém para auxiliar você. Mas se você vai... Acho que é isso aí. Depois, se alguém tiver mais alguma dúvida, me pergunte depois. Senão, ele não vai conseguir dar aula. Ela já consumiu meu tempo na primeira turma, já. Gente, mas é importante, viu, que a Carol disse aqui, a gente precisa ler toda a Bíblia. Né? A gente precisa de tudo. Se está lá os 66 livros, é porque a gente precisa dos 66 livros na nossa vida. Vai trazer muito conhecimento, porque tem muito, como ela disse, que a soma do Antigo Testamento é do Novo, por quê? Porque o Novo, ele direciona, o Antigo ele direciona para o Novo. Está tudo interligado, como que o povo ali vivia no Novo Testamento, vem tudo lá de uma cultura do Antigo e tudo mais. Então, é muito importante. Um exemplo, para encerrar essa parte da Carol aqui, que no tempo que eu estava no seminário em Campo Mourão, nós estávamos na casa de um pastor amigo nosso, que era professor do seminário. Aí tinha uns colegas nossos lá, que convidou a gente para ir jantar lá. E eles estavam evangelizando durante a tarde, né, nos momentos. E daí eles tem esses livros, por exemplo, de um livro só, né, João, Mateus e tal, Lucas. E não tem nenhum problema de usar isso. Eles usavam isso para evangelizar o povo na rua e tal, né. E aí o menino
que era meu colega, foi querer fazer uma brincadeira com o pastor. E o pastor era bem brincalhão. Ele falou assim: pastor, vem aqui apresentar o evangelho para vocês, que é o evangelho de João. João demonstra que Jesus é o Filho de Deus, ele é o Salvador, pode salvar a sua vida, né? Daí ele falou assim: ai, que legal. Pegou, né, o livrinho, olhou, que massa. E de onde é que é esse livro aí? Ah, isso aí contém no livro da Bíblia, são 66 livros e tal. Ah, que legal. E você leu os 66 livros? E aí ele falou assim: não. Eu falei assim: como é que tu vai me apresentar uma coisa que você não leu? É estudar a Bíblia. Então, assim, só vendo isso eu já aprendi bastante, né? Mas ele trouxe um ensinamento do maior carinho, maior amor, e realmente a gente precisa conhecer toda a Escritura. Amém, irmãos? Vocês estão cansados? Estão cansados? Os pescadores aí estão meio... Rapaz, se eles não trouxerem uns 10 quilos de peixe para nós hoje aqui, o bicho vai pegar, hein? Muito bem, gente. Nós temos mais uma aula de jejum, né? Com a primeira galera aí, a gente teve que correr um pouco, né? Porque vocês já estavam chegando e nós não tínhamos terminado ainda. Hã? Ah, quem quiser um chazinho, né? Fica à vontade de ter um chazinho ali, tem uma água ali atrás, tá? Fica à vontade, quem quiser pode tomar, não tem problema nenhum. Até para deixar aquecido, acordado. Já vamos começar o jejum já. Muito bem, então nós vamos falar sobre jejum. André, vai ter que voltar lá de novo, tá para trás essa aula. Jejum, né? Só que agora pode ir devagar lá, tá? Jejum. Para que serve o jejum? Hã? Ah, obrigado, ó, viu? É na página 15. Página 15 aí né, do... Ainda bem, porque senão ia ser feio hoje de novo. Página 15, obrigado, viu? Tinha esquecido já de novo. Página 15, vamos falar sobre o jejum, né? Para que serve o jejum? Pode passar lá, André, já para a primeira. Para que serve o jejum? É a abstinência total ou parcial de alimentos, né? Jejum, então, ele é você se abster de comida sólida e também comida que é líquida, porque tem comida que é líquida, né? Nós precisamos entender uma coisa muito importante, que é a questão da água, né? Tem muitos que falam assim: eu faço jejum a seco. Para quem consegue, perfeito. Mas, quando fala sobre jejum, nós precisamos entender também a questão do nosso corpo. Segundo alguns estudiosos sobre o assunto, um ser humano pode chegar até 50 dias sem comer nada. Mas já chega já no vermelho, né? 50 dias ele pode chegar sem comer nada, né? Não sei se consegue chegar a tudo isso, mas a água, o líquido, a água em si, ele não suporta mais de 3 a 5 dias. Né? De 3 a 5 dias. Porque a partir do 5º dia aí começa a dar falência nos órgãos, porque depende muito da questão da água. Até um tempo, a água que já tem no nosso corpo, ele consegue sustentar, né? Mas depois necessita da água. Então, falou sobre jejum, não pense em tirar a água da sua vida. Né? É a questão mais de alimento. Tem alimento parcial e alimento total também. Tem pessoas que conseguem jejuar vários dias, tem uns que jejuam um dia, tem uns que jejuam meio-dia, tem uns que jejuam uma semana, enfim. Tem várias formas para se jejuar, né? Mas serve para quê? Para matar, enfraquecer a natureza carnal. Por quê? Quando eu vou me abster do alimento, né, eu vou começar a me esvaziar do que nutre a minha vida fisicamente. Vamos usar um exemplo aqui, que não deu tempo na primeira aula. Por exemplo, num domingo você vai para a igreja, domingo à noite, o culto, né? Lá na Redenção, casa do Pai. Aí você come aquele churrascão do meio-dia, assim, né? Aquela costela. Não vai ser não um convite, não? Então tá bom. Aquela costela, né? Se você come, para quem gosta, né? Ou pensa na comida que você goste mesmo, e você enche a barriga. O que acontece logo depois que você come? Não começa, parece que descer os olhos assim para baixo, essa dá aquela canseira, né? A gente... Por quê? Porque a gente se alimentou, nosso estômago encheu, a gente ficou, de uma certa forma, pesado, né? Então a gente está satisfeito.
né? Então, daí a gente tem pouca vontade, a gente fica mais lento, a gente fica mais devagar. Por quê? Porque a gente está bem alimentado. Aí, quando eu vou me abster desse alimento, né, ele vai enfraquecer minha carne, ele vai me deixar, assim, talvez um pouco mais fraco fisicamente, mas ele vai me deixar mais ligado intelectualmente e espiritualmente, eu vou ficar mais sensível. Então, por isso que é importante a questão do jejum. Lá nós vamos falar o que Jesus falou sobre jejum, né? E daí o que acontece? Quando eu começo a jejuar, começo a me abster, vamos dizer, um abster de alimento total, só fico com a água, né? O que vai fazer? Traz à tona o pior de você. O jejum, ele vai trazer o pior de mim. Porque enquanto que eu estou cheio, estou tranquilão, bem alimentado, eu não penso muito no meu interior. Não penso muito na minha vida. Mas quando eu vou me esvaziando, aí eu começo a ver coisas que antes eu não conseguia ver. Eu começo a perceber coisas que eu não conseguia perceber. Aí eu começo a ver, poxa, mas eu sou uma pessoa que não sou tão boa assim. Eu sou uma pessoa falha nisso. Poxa, mas eu estou pecando nisso aqui, estou errando nisso aqui. A gente começa a ficar sensível. Ter muita sensibilidade. Vai mostrando o pior de nós, né? Revela o que precisa ser tratado. Vai revelando porque a gente fica sensível. Essa sensibilidade do Espírito agir, o Espírito de Deus agir na nossa vida, é quando a gente está dependente de um tipo de alimento, que é o alimento espiritual, né? Que não é um alimento físico. Então, orienta também o comportamento do cristão, né? E para isso, antes de nós passarmos à próxima fase aí, né? Então, o jejum vai mostrar a mim, para mim mesmo. Gostaria de ler um texto com vocês. Se você tem sua Bíblia, quiser abrir junto comigo. Lucas, capítulo 18, versículo 10 ao 14, né? Onde Jesus conta uma parábola de 2 homens que foram orar no templo. Lucas 18, do 9 em diante, pode ser o 9 já, do 9 ao 14. A parábola do fariseu e do publicano diz assim: alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola, versículo 10. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância e ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado, né? Uma frase aqui que eu queria usar do fariseu, né? Talvez, se nem todos conhecem, o que significava um fariseu. Um fariseu significava um homem que entendia sobre as Escrituras. Um fariseu é o que vivia dentro do templo das sinagogas, né? Quando Jesus vem ali já, iniciando ali no 1º século, Jesus está então presente, né? Hoje ele só está espiritualmente, porque ele já ressuscitou, amém, irmãos? Ele é presente aqui, amém? Você crê nisso? Temos que crer nisso, né? Ele é presente, mas naquele tempo ainda ele estava fisicamente. E um fariseu, então, ele deveria representar o Evangelho. Um fariseu deveria representar as Escrituras. Não tinha uma Bíblia como nós temos hoje, que dava para tirar do templo, que era nossa, podia colocar debaixo do braço, levar para casa, tem várias versões, como a gente falou na aula anterior, né? E era como pergaminho, só se lia lá na sinagoga, que era o templo, a igreja da época, né? E não era qualquer um que lia, era eles, os mais de autoridade espiritual. Então, eles liam e os demais ouviam os ensinamentos. Então, eles deveriam ser a representação de Deus na terra. Mas, nesse momento, já estava tudo conturbado, estava uma bagunça só. Quem deveria representar já não representava mais, né? Essa ala dos fariseus já eram homens que tinham esse poder de ler as Escrituras e falar no nome de Deus. Eles falavam algo, mas viviam outra coisa. Ou seja, é que nem a hipocrisia, né? Fala, mas não vive o que fala.
Então, inclusive, Jesus chamava, né, os fariseus, seus hipócritas, raça de víboras. Né? Jesus chamou atenção e mandava palavras em cima deles, né? Cobrava eles, porque eles deveriam ser o que eles não eram. E daí tem até um outro texto que ele diz assim, vocês estão na porta, vocês não saem e não deixam ninguém entrar. Está falando sobre o reino de Deus, né? Não deixa ninguém entrar para o reino de Deus, porque vocês estão ali, ó. E vocês também não saem, não dão espaço. Então, esse era o fariseu da época. O publicano era um cobrador de imposto. Segundo os historiadores, às vezes eles desviavam a grana, né? Cobravam o imposto lá, mas colocavam um pouquinho no bolso. Um pouquinho diferente de hoje, né? Então, esse publicano, ele reconhece o seu pecado, reconhece que é falho, pede perdão. E o fariseu, ele faz essa oração, então, de santidade. Né? De santidade. Mas daí a gente, às vezes, usa até no púlpito, né? A gente ensina... talvez a gente fale assim, esse fariseu, o fariseu é religioso, e o fariseu é isso. Quantas vezes a gente não falou isso, né? A gente detona o fariseu, né? Porque se Jesus chamou raça de víboras, né? Então, mas aí vamos olhar para nós, falando sobre hipocrisia. O que um fariseu fazia? Ele jejuava 2 vezes por semana. Ele dava dízimo de tudo que ele tinha. E agora vamos trazer isso para nós. Será que a gente consegue fazer pelo menos o que um fariseu fazia? Para ele descer o pau nele? É para a gente refletir, para nós. É por isso que o jejum nos ajuda a mostrar nós para nós mesmos. Né? Porque não adianta a gente descer o pau lá e não cumprir também nem o mínimo que o cara cumpria. Porque a gente está sendo até pior que ele daí. Se Jesus chamou raça de víboras, né, dessa forma, e se eu não estou cumprindo com as Escrituras, então o que eu estou fazendo? Então é importante a gente refletir sobre isso. Trouxe esse texto aqui sobre o fariseu, por quê? Por essa representação, por dizer, eu sou seguidor de Jesus, eu sou seguidor do Senhor, eu estou aprendendo as leis de Deus. Então nós precisamos aprender tudo. Amém, irmãos? É muito importante isso. Né? Então ele jejuava 2 vezes por semana. Aí vão perguntar para nós, né? É a resposta muito pessoal, né, de cada um. Eu jejuo quanto? Quando foi a última vez que fiz um jejum? Né? Às vezes tu pode falar assim, poxa, mas eu não entendo jejum. Muito bem, então até hoje foi inocente, porque não sabia, mas a partir de hoje você vai ouvir, então não vai ser mais inocente a partir de hoje. Tá? É importante a gente entender sobre o jejum. Pode passar mais uma, André, por favor? Então, o jejum... Não, volta antes que eles lerem. Já leram? Será? Pergunto para a sala, para a classe. O que vocês acham? Jesus, ele ordenou o jejum, sim ou não? É uma ordem, é uma ordenança de Jesus? Ou vocês dois não podem falar? Vamos lá. Pode passar então, André. O jejum não é uma ordenança, mas é uma expectativa. E logo nós vamos falar um pouco mais, agora temos um pouco mais de tempo também, para falar sobre isso, que de Jesus, e nós precisamos entender qual é a expectativa. Em nenhum momento você vai achar nas Escrituras que Jesus fala assim, vocês precisam jejuar. Ele vai dizer assim, para vocês que jejuam, façam da forma correta. Façam da melhor forma. Né? Façam do jeito correto, do jeito que as Escrituras vão nos ensinar sobre essa questão, um jejum bíblico. Né? O único jejum que... E o jejum, né, nós vamos ler lá o texto de Mateus 6. Vamos ler lá, Mateus 6,16. O jejum lá. Mateus 6,16 assim. Olha só o que Jesus está dizendo. Quando jejuarem, viu? Ele não está ordenando, ele está falando, quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto,
para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai. Nós falamos ontem sobre pai, né? Quem é o nosso pai? Que vê em secreto, e seu pai que vê em secreto o recompensará. Então, Jesus está dizendo assim, para você que jejua, quem está jejuando, não é para ficar assim, porque está sem comer. Não é para aparecer na frente das pessoas assim, nossa, que sacrifício. Bem pelo contrário. Por quê? Porque é uma coisa muito íntima, e é interior, é relacional, individual, né? Às vezes pode acontecer que, já conheci, né, nessas andanças de ministério na vida assim, parece que a necessidade, fala assim, eu estou jejuando. Tem aquela necessidade, as pessoas têm que saber que eu estou jejuando. Às vezes deixa até o que a própria palavra, deixa o cabelo meio desajeitado, né? De qualquer jeito, para mostrar a aparência meio assim, meio enfraquecida, né? Para mostrar que está jejuando. Então Jesus diz assim, para quem está jejuando, então não é para espalhar, não é para dizer eu estou jejuando, mas é porque um jejum é algo secreto nosso. Por que assim que não é para nem o povo saber? Percebe como que a gente precisa entender a questão do jejum biblicamente. Aí tem a questão do jejum coletivo. Houve um jejum coletivo apenas na Bíblia. Está até em Levítico, até anotei aqui para não perder a passagem. Se alguém puder abrir lá, por favor, Levíticos, vai abrindo lá que eu já vou dizer o texto. Levíticos 23, 27. Foi no tempo de Moisés, tempo da lei mosaica. Foi o único jejum coletivo no calendário judaico. Se alguém encontrou, pode ler lá, por favor. Se alguém encontrou, Levíticos 23, 27. Segundo livro do Antigo Testamento. Levíticos 23, 27. Que vai falar sobre o dia da expiação, que era um tipo de sacrifício, né? O 26 vou ler também. Disse o Senhor a Moisés, o 10º dia deste 7º mês é o dia da expiação. Façam uma reunião sagrada e humilhem-se, apresentem-se ao Senhor uma oferta preparada no fogo. Era a forma de sacrifício que fazia com animais, né? E queimava os animais de sacrifício. No Antigo Testamento, é por isso que Jesus é comparado com o cordeiro. O cordeiro foi mudo por um matador, que é o sacrifício vivo. A partir, então, desse sacrifício, então agora não é mais um sacrifício de animal, mas é um sacrifício de vida. Não preciso entregar minha vida, porque Jesus já entregou. Mas agora é minha vontade, é minha carne, é o jejuar também. É o me aproximar de Deus, né? Então, esse jejum coletivo. Pode-se fazer um jejum como igreja, com propósito? Pode até fazer, mas Deus vai trabalhar individualmente com cada um. Porque jejum é individual. Por mais que se faça numa forma coletiva. Porque depende muito da intimidade de cada um, o quanto que ela quer estar próximo de Deus, quanto que ela quer ouvir de Deus. E daí entra a questão física também, que a gente vai falar daqui a pouco. Né, sobre a questão do jejum. Pode passar lá, André, por favor? Se alguém tiver uma pergunta, gente, por favor, tá? Façam. Não deixem passar. Não deixem nenhuma dúvida. Ou senão lá no grupo, né? Quem está no grupo lá pode fazer pergunta. Até agora não veio nenhum. Nós estamos de boa. Como disse para a primeira turma, ou foi muito bom ou está sendo muito ruim, né? Ou ninguém está entendendo nada. Porque não tem pergunta. O jejum, gente, o propósito do jejum, então eu preciso entender que o jejum sempre, o centro não é eu. O centro do jejum sempre vai ser Deus. Eu jejuo em busca de Deus. Eu jejuo
em busca da orientação de Deus. Eu jejuo para o Senhor, porque o Senhor é o centro da minha vida. Então, o jejum sempre, o centro é Deus, né? Sempre vai ser Deus. Lá em Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 10, vai falar lá do jejum de Jesus, né? O jejum de Jesus lá no deserto, foi 40 dias e 40 noites que ele passou pelo processo do jejum. Ele passou 40 dias e 40 noites. Então, aí também entende-se, não está registrado na Bíblia, mas a gente precisa procurar, estudar e saber. Provavelmente, veja bem, não estou dizendo certeza, provavelmente, e deve ser porque Jesus foi tentado na sua humanidade. Jesus, ao mesmo tempo que ele era 100% Deus, ele era 100% humano. Então, ele sofria que nem a gente, ele tinha sentimentos, né? Ele tinha fome, ele tinha sede. Então, Jesus foi tentado na sua humanidade, nada do divino. Porque se fosse divino, Satanás não tinha nem chance. Então, ele foi tentado. Aí tem essa questão de 50 dias. Jesus ficou 40 dias sem comer. Mas, provavelmente, ele tomou água. Porque a sua humanidade, ele também era um humano como a gente. Então, provavelmente, ele teve água, que é um líquido, né? Por isso que não faça um jejum sem água, gente. Não arrisque a sua vida, a sua saúde. Tem que ter entendimento bíblico sobre isso. E isso é muito importante, né? Tenha paciência para descobrir os limites do seu corpo. Por exemplo, uma pessoa que nunca jejuou, vai querer jejuar de largada já uns 5 dias. Tem que conhecer primeiro o corpo. A gente tem que conhecer o nosso corpo, qual é a nossa limitação. Às vezes a gente nunca ficou sem comer mais que um dia e meio. Né? Conheça o corpo. Eu aconselho a começar devagar. Né? Nós temos que ser prudentes com a alimentação, questão líquida também, né? com a água. Então, tenha paciência para descobrir o corpo. Aprenda a fazer, biblicamente, treine e trabalhe seus limites. Às vezes você vai começar a jejuar, começar a prática do jejum, biblicamente. Então, comece aos poucos, consegue jejuar meio-dia, depois às vezes consegue jejuar um dia, talvez depois vai treinando o seu próprio corpo para isso. Né? Não tem necessidade também de você jejuar vários dias, é a necessidade de quanto você quer se esvaziar para ouvir o Senhor. Porque o tempo que a gente está vazio, gente, como eu falei na primeira aula, acho que foi na primeira aula, né? Não falei agora há pouco não. Você imagina, você jejuando, sei lá, meio-dia, um dia, 2 dias, você com jejum, esvaziando-se do seu alimento, da sua força física, né? Tendo sensibilidade espiritual, e aí cumprindo já o que a gente estudou, meditando, orando, estudando o estudo bíblico, e aí jejuando, imagina como que você será fortalecido, como que o Senhor vai falar ao seu coração, como o Senhor vai falar conosco. Então, o jejum é muito importante. Pode passar mais uma, André? Tenha sempre a direção de Deus. O que é? A palavra, como Jesus ensinou aqui. Passa mais um. O jejum, esse aqui é muito importante também. O jejum, gente, ele não tem autoridade. O jejum é uma disciplina, como as outras que a gente tem estudado. O que tem autoridade é o nome de Jesus. Por exemplo, né, teve uma passagem lá de Marcos, que os discípulos foram orar por um endemoniado, e para tirar o demônio dele, em nome de Jesus, mas o demônio não saiu. Daí eles chegaram a Jesus. O que aconteceu ali? Se a gente já fez em outros lugares, no teu nome, só falou e funcionou o negócio, e por que ali não? Aí Jesus vai falar da questão da fé, que vocês estão com pouca fé, não desenvolve a fé e tudo mais. E também Jesus continua no mesmo texto dizendo que há demônios que precisam ter um jejum na vida da pessoa. Há demônios que só saem na vida de alguém com jejum. Com jejum. Não somente com jejum. É uma vida disciplinada. É uma vida entregue ao Senhor. Há demônios que são tão ferozes, tão doidos e tão bravos, digamos assim, que somente você tendo uma vida com Deus, buscando, meditando, orando, né, estudando, mas também praticando a disciplina do jejum.
Porque senão o demônio pode olhar para você, você nem jejua. Seu fariseu. É nesse sentido, nós precisamos entender. É obrigatório? Não, nem Jesus obrigou. Mas agora eu pergunto para a sala. Para mim e para você, é necessário? O que vocês acham? Sem dúvida. Nós precisamos. Por que a gente jejua? Porque a gente precisa de Deus. Por que a gente jejua? Porque a gente procura estar íntimo de Deus. Por que a gente jejua? Para ficar cada vez mais sensível a Ele. Né? Mais sensível a estar com Ele, mais sensível de estar ouvindo até a voz do Espírito Santo, conhecer os princípios. O jejum, então, ele pode romper os limites de muitas coisas. E pode mexer com a gente, e deve mexer com a gente, e precisa impactar a gente. Por quê? Porque às vezes a gente ora para algumas coisas, as coisas não acontecem. Está faltando disciplina, às vezes, na nossa vida. Uma disciplina espiritual. Lembrando que a disciplina não salva, mas ela nos leva a quem nos salva. Então, a disciplina. Né? Então, como que nós podemos fazer isso? Colocando em prática, né? Vivendo o jejum, vivendo essa disciplina, colocando na nossa vida, não deixando de lado, praticando ela, crescendo cada vez mais, se tornando um hábito, não de rotina, mas um hábito de necessidade, da mesma forma que a gente tem necessidade de orar, da mesma forma que a gente tem necessidade de estudar a Bíblia para ninguém falar uma bobagem para a gente engolir qualquer coisa. Né? Eu falei na primeira aula também, que uma vez Paulo foi pregar em Bereia, e os bereanos, né, o povo de Bereia lá, Paulo falava e eles... está aqui. Aí, se não tivesse, eles... Vamos parar. Então, as disciplinas espirituais nos fortalecem. As disciplinas espirituais fazem nós mudarmos a nossa forma de pensar, o nosso relacionamento com Deus. Né? Talvez você pode se perguntar assim, poxa, mas quais são os benefícios? Quiserem anotar o texto lá os discípulos, Marcos 9, 28 e 29, tá? Que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio por falta da questão do jejum na vida deles. Quais são os benefícios do jejum? O que ele proporciona, então? Eu tendo uma disciplina de jejum na minha vida? Ele me dá discernimento. Ele me dá discernimento, me dá firmeza, me dá intimidade, me dá intrepidez. Intrepidez é você crer e falar sem medo nenhum, confiando plenamente quem você é no Senhor, quem você é em Deus, né? Ele está uma semana jejuando, não porque quer, mas às vezes por necessidade, você está mais próximo de Deus. Assim, aí depende do relacionamento que a pessoa tem com Deus. Tem pessoas que jejuam um dia e o céu já cai, né? Mas tem pessoas que jejuam mais tempo. Agora, a quantidade, o tempo de jejum, ele é indiferente. Aí é um jejum físico, né? Um jejum que é chamado necessidade de comida. É um jejum que não foi intencional. Não. Então, isso não aí existem outros tipos de jejum, né? Tem o jejum que é jejum para a saúde, por exemplo. Tem gente que jejua, não faz só... como é que é? Intermitente, mas não é só jejum... Não é só... Como que você cuida lá para não engordar? Como é que você... A palavra me escapou agora. Não. Dieta. Né? Às vezes não o jejum bíblico, espiritual, não é uma dieta. Né? E também não é uma necessidade. Porque a pessoa está passando uma necessidade. Uma pessoa que está passando necessidade de fome, ela não está com condições de praticar as disciplinas. Ela está passando fome, gente. Exato. Exatamente, né? E aí, nessa questão, por exemplo, uma necessidade, que isso a gente sabe que acontece com muitas pessoas que não têm o que comer, né? E aí ela está fazendo um jejum obrigatório por falta de comida, né? E aí, a gente sabe que, e entende-se que, se a pessoa já está fazendo um jejum por necessidade, então, a mente dela, o coração dela, não está na questão espiritual. Por mais que ela possa ser uma pessoa cristã, né, ela pode ser uma pessoa que entende o jejum, mas dentro dela é porque ela está passando fome mesmo. É uma necessidade física,
né? Não é com o objetivo de ter esse relacionamento com Deus. Não estou dizendo que quem passa fome não tem um relacionamento com Deus, mas não é esse o foco que está acontecendo no momento, né? Foi claro? Deu para entender? Beleza? Sim. Mais ou menos que tem alguns fariseus, né? E ficam dizendo, mas tu tá gordinho, tu precisava fazer mais. Que sacanagem é essa aí que a gente emagrece a cruz de jejum? Não tem nada. Nada a ver. Uma vez eu vi não vou falar o nome, que é falta de ética, né? Mas é popular, famosa, né? Disse assim que, eu vejo pastores, eu sou gordinho também, né? Eu vejo pastores gordinhos no púlpito e tal. Gente, uma questão física, uma questão de corpo, não tem nada a ver com jejum, que nem o irmão falou. Né? Não é isso, não é porque uma pessoa que é gordinha dizer que não faz jejum. É lógico. Eu mesmo tenho uma luta com a balança há mais de anos, gente. Fala assim, esse tá jejum de mal, pode parar. Mas daí eu vejo uns magrinhos aí que Deus livre, é um satanás cruzado, né? Porque eu estou dizendo assim, de alguém específico, né? Mas para pegar o gancho do irmão aí, é verdade, não tem nada a ver com o físico. Com certeza, ainda mais nós que somos gordinhos, né? Oxi. Pois não tem nada a ver com a questão do físico do corpo. Não tem nada a ver magro, gordo, meio, né? Meia estatura de tamanho, digamos assim, né? Não tem nada a ver com isso, né? Então, e aí alguns até arriscam, né? Falam assim, porque fulano é gordinho, nem jejua. Você não sabe o que acontece na vida do cara. Por isso que Jesus fala aqui, ó. Brinca não, né? É verdade. Irmãos, para fechar a aula de jejum, depois ainda vou abrir se alguém tiver uma pergunta, alguma dúvida. Eu gostaria de ler um texto com vocês, Apocalipse 22, Apocalipse 1, 8, 3 textos, na verdade. E que hora que é? Eu já perdi o horário. 10? Meu Deus, passamos meia hora já. Tá cedo, né? Isaías, eu vou ler o texto de Isaías. Alguém abre aí Isaías, por favor. Isaías 44:6. Alguém abre Apocalipse 1:8. Apocalipse é o último livro da Bíblia, do Novo Testamento. 1:8 e Apocalipse 22:13. Então nós vamos ver que jejum, e eu quero fechar com esses 3 textos, que a gente vai ler. Isaías 44:6. Alguém abre Apocalipse 1:8 e alguém Apocalipse 22:13. O que eu quero dizer aqui, para a gente ler esses textos aqui, a gente vai estar encerrando já. Jejum, o jejum que a gente faz não muda Deus. Eu posso jejuar os 50 dias lá. Ele não vai mudar a Deus. O jejum muda a mim. O jejum muda a gente. E eu gostaria de ler esses 3 textos para a gente ver como que é Deus. Pode ler lá, a Alzerice encontrou Isaías 44:6. Vamos ouvir, irmãos. Muito bem. Muito bem. Outra pessoa, Apocalipse 1:8, quem encontrou? 1:8. Ao anjo da igreja em Esmirna estava. Essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tomou a vida. Muito bem. E Apocalipse 22:13? Quem encontrou pode ler? 22:13. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ou seja, Deus ele não precisa mudar, porque Deus é Deus. A Bíblia diz que Deus ele é. Então o jejum, por mais que ele pode ser grande, comprido, pode ser a seco, pode ser total de abstenção de alimento, pode ser de vários dias,
O meu jejum nunca vai mudar Deus, porque Deus, como diz os 3 textos, Deus é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será o mesmo para sempre. Ali em Apocalipse está dizendo, né, que Ele é o princípio e o fim, é o alfa e o ômega. Alfa início, ômega fim. Então Deus é o mesmo, Ele não vai mudar. Então o jejum, queridos, é uma disciplina espiritual. O jejum serve para mudar a minha vida. O jejum serve para mim. O jejum, então, muda você. Ou seja, o jejum muda a mim. Eu preciso de mudar? Então vamos jejuar. Bora lá, gente? Fazer aí, nessa semana, ainda dá tempo de fazer um jejum pelo menos, né? Da forma que você quiser. Hã? Não tem horário. Você pode começar meia-noite, pode começar... E daí dormir? Gente, aí na verdade, aí que perde, é que nem corroborando com o que o irmão disse, né? É um jejum que não está no foco. Eu vou fazer porque, eu sei que tem que fazer, então vou fazer 4 horas, 3 horas, né? Exatamente. Essa é uma pergunta que eu gostaria de deixar também. O que eu estou disposto a fazer para ter o meu relacionamento com Deus? Até que ponto eu posso? Né? Até que ponto eu posso me entregar? Até que ponto eu posso... Digamos que é um sacrifício, porque não existe sacrifício maior que Jesus na cruz. Mas o que eu posso sacrificar da minha vida? Ajuda. Não é um jejum bíblico, mas tem vários tipos de jejum. Deixar de uma rede social, às vezes acessar um YouTube que está levando a pornografia, sabe? Desligar o computador, desligar a televisão. Começa por aí. Talvez é uma dificuldade dessa, comece por aí, né? Mas não perca a essência de jejuar, se abster de alimento e se aproximar dele, do Senhor. Se aproximar desse Deus poderoso. É o que nós precisamos. Uma vez ouvi alguém falar assim: eu estou jejuando fraldinha, estou jejuando costela. Eu falei: irmão, isso não é jejum. Sabe, cria vergonha na cara, né? Você está economizando, né? Vamos nos colocar em pé, irmãos, vamos orar. Eu quero deixar esse desafio para você. Que tal começar um jejum essa semana? E você sabe que não precisa falar para ninguém, né? Talvez o integrante da sua casa vai acabar sabendo porque você está junto ali, né? Mas você não precisa falar, não precisa contar para ninguém. Como diz a Escritura. Pense aí na sua vida. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. O que eu posso sacrificar essa semana? O que eu posso oferecer para o Senhor para me aproximar dele na questão do jejum? Talvez você possa estar se sentindo um pouco distante de Deus nesses dias. E talvez essa disciplina, em específico, como todas as outras são importantes, mas essa disciplina do jejum talvez nunca foi feito de coração, com o entendimento bíblico. Mas hoje à noite você conseguiu entender que, poxa vida, eu nunca fiz, talvez porque não entendi, mas hoje à noite eu entendi. Eu quero entregar alguma coisa no altar do Senhor, como sacrifício, jejuando para me aproximar do Senhor. Aos seus pés estou. Pense na sua vida. O que você pode fazer essa semana? Não deixe para a semana que vem, mês que vem. Pense, se comprometa diante do Senhor. Nessa noite, fale para Ele: Senhor, eu vou me comprometer tal dia a fazer um jejum para me aproximar ainda mais do Senhor. Sabe, às vezes a gente precisa chorar mais na presença de Deus. Às vezes a gente precisa se entregar mais para que o Senhor fale, se revele mais ainda às nossas vidas. A palavra de Deus diz que o Senhor se revela aos interessados. E jejuar é de uma demonstração que eu estou interessado em ouvir o Senhor, ouvir a orientação de Deus. Deixar o meu egoísmo, deixar a minha vontade, vencer a carne
vencer talvez um vício, um pecado, alguma coisa que está me afastando de Deus. E a disciplina espiritual do jejum veio em uma excelente hora e é uma grande oportunidade para eu começar a mudar a minha vida. Senhor, nós estamos diante do Senhor, dentro desta casa de oração. Senhor, apresentando as nossas vidas diante do Senhor. Pai, o Senhor conhece cada vida, cada coração, cada necessidade. Senhor, se talvez nós não praticamos o jejum por muito tempo da nossa vida, mas hoje nós aprendemos diante da Tua Palavra, dentro da Tua Palavra, meditando através do estudo bíblico, que eu preciso exercer essas disciplinas espirituais para me levar mais perto do Senhor. O Senhor sempre esteve disponível, mas eu não tinha entendido que eu preciso sacrificar algumas coisas da minha vida, sacrificar a minha carne, sacrificar a minha vontade, para ser liberto, viver uma verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Senhor, você precisa quebrar alguma coisa no nosso ego, você precisa quebrar alguma coisa no nosso caráter, você precisa quebrar alguma coisa no nosso sentimento, você precisa romper algo, Pai, diante do altar. Senhor, nós estamos aqui aprendendo sobre como jejuar para o Senhor. Da mesma forma que o Senhor não obrigou, não é uma obrigação, mas nós entendemos que é uma grande necessidade, porque nós necessitamos do Senhor. Nós não temos forças às vezes para vencer os dias, nós não temos forças para caminhar. Muitas vezes nós já pensamos em desistir em algum momento da nossa vida, talvez uma caminhada com Cristo, mas talvez a gente nos deu uma oportunidade e o Espírito Santo veio falar conosco mais uma vez nesta noite. E Senhor, nós queremos então nos comprometer a nos fazer um pequeno sacrifício para nos aproximar do Senhor, pegando a Bíblia e estudando como foi ministrado o estudo bíblico, não receber tudo que vem e se não tem um contexto bíblico, se não tem o ensinamento do Senhor, que isso entra na minha goela e vai ao estômago e pode até me separar do Senhor, me afastar do Senhor, vou deixar um machismo tomar conta da minha vida. Senhor, como foi ministrado através da tua filha aqui nesta noite, Pai, porque nós precisamos nos arrepender muitas vezes. E Senhor, nós nos arrependemos diante do Senhor, porque muitas vezes nós deixamos de jejuar porque nós não queríamos. Nós deixamos de jejuar porque nós não buscamos. E nós deixamos de jejuar porque nós não tínhamos entendido. E talvez nós jejuamos de formas equivocadas e erradas. Mas Senhor, nós aprendemos nesta noite como é importante todas as disciplinas, como é importante a disciplina de estudar a Bíblia para não parar no inferno, para jejuar, para nos aproximar do Senhor, para receber sempre o seu poder, a sua direção, limpar o nosso coração, limpar a nossa vida. Senhor, eu quero orar por cada irmão que está aqui nessa noite. O Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece as necessidades de cada um. Espírito Santo, sonda o coração de cada um. Sim, Senhor, mexe dentro da estrutura de cada um. Senhor, se há uma necessidade, se precisa de um despertar, se precisa de um renovo, Espírito Santo, renova esta vida, esta alma nesta noite. E Senhor Deus, ouve, Pai, as palavras dos teus filhos que estão se comprometendo a mudar de vida, a levar ainda mais sério do que já tem levado a sua vida espiritual, em jejuar, se sacrificar ao Senhor, de estudar a palavra de Deus, em meditar e em orar, como nós já temos aprendido aqui. Senhor, nós apresentamos diante do Senhor todos os nossos medos, todas as nossas angústias, todas as nossas tristezas, Pai. Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus, liberte toda a alma, todo o coração, toda pessoa que está presa a alguma coisa. Sim, que haja cura no espírito, que haja cura na alma, que haja cura no seu ser, que haja cura dentro de cada um que necessita. Pai, nós somos dependentes do Senhor totalmente. Senhor Deus, nós nos rendemos diante da Tua glória,
porque o Senhor é presente aqui neste lugar. aos pés do O meu Senhor é presente nas amado. nossas vidas. E não E, importa Senhor, o quando nós saímos preço, deste ambiente que representa a tua perfume glória, que é casa de oração, derramado, que é igreja, por mais que é Sua por paredes, presença mas a tua vale glória mais. entra aqui dentro. Ela Sua está aqui, presença vai nos vale levar para os mais. nossos lares, para as nossas E não casas, e a importa tua o palavra não vai sair de preço nós. As instruções do das perfume disciplinas espirituais não derramado. sairão. Não. Sua Por quê? presença Porque o Espírito vale Santo mais. falou comigo. O Espírito Santo Sua falou comigo. presença E eu vale vou mudar. mais. Eu vou praticar as disciplinas que me aproximam do Senhor. Espírito Santo, eu oro por cada um. Senhor Deus, eu sei que o Senhor está trabalhando em vidas nesta noite. Que o Senhor está curando. Que o Senhor está abraçando pessoas. O Senhor está restaurando relacionamentos espiritual e individual. E Senhor, nós só podemos te louvar e te agradecer e nos arrepender dia após dia e viver uma vida de transformação e uma vida transformada pelo Espírito Santo de Deus. É o que nós oramos nesta noite, sendo homens e mulheres renovadas pelo Espírito Santo de Deus. É o que nós oramos e nós encerramos esta aula no nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. E amém, Deus. Amém, queridos. Sim. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Isso aí, né? Vocês podem sentar, fique à vontade. Que legal, né? Foi muito valioso esse tempo, né? Um tempo precioso aí que a gente pôde passar junto. E amanhã tem mais, né? Amanhã tem mais. E amanhã vai ser quais as outras disciplinas? É a Comunhão e solitude. comunhão e solitude. Vai ser top, né? Então, para vocês que estão nos assistindo também pelas nossas redes sociais, nós queremos dar alguns recados para vocês, que amanhã a gente vai transmitir também, tá? E agora nossas lives, né, Karine? Karine está ali, só nas fotos. E na próxima semana a gente vai continuar normal, tá? Na terça-feira, né? Aliás, terça-feira, você já vai estar aqui ou não? Já, né? Terça-feira, então, pessoal, nós vamos voltar com as nossas lives, tá? E para vocês que estão nos assistindo também e quiserem participar, talvez presencialmente amanhã, tem vaga ainda, Karine? Tem? Tá, só entrar em contato, então, o telefone vai ficar nos comentários ali, tá? E Deus abençoe cada um de vocês que vieram, tá? E que estão vindo aí. Nosso amigo aqui, o Lucas, a esposa dele também. Que Deus abençoe grandemente vocês. Sejam muito bem-vindos e fiquem à vontade, porque aqui a gente sempre fala, fique à vontade, porque afinal de contas você está na casa do Pai, né? Amém. Glória a Deus. E então tá, é isso aí, gente. E tem mais alguma coisa que colocar? Não? Só então. Praticar o jejum, né? Isso é muito bom, isso aí. Então tá, pessoal. Então seria isso, tá? Deus abençoe vocês e até amanhã, então. Amém. Eu gostaria de deixar um recado para todos aqui. Se alguém tem alguma dúvida, gostaria de tirar alguma dúvida, conversar com a gente, né? O André, as pessoas que nos acompanham também, né? Pela rede social, o André, a Karine tem o nosso contato. A gente vai estar à disposição o dia todo amanhã, né? Para responder, principalmente sobre as duas aulas que a gente ministrou hoje, né? Que é sobre essa questão do jejum e também do estudo bíblico, tá bem? Só isso. Obrigado. Deus abençoe.